em Hebreus. Há um relatório ali feito pela irmã Lúcia, por determinação da diretoria, do resultado do feirão está fixado no nosso Celotex. Abra sua palavra, a Bíblia de Deus, em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 a 3. Meus irmãos, é interessante, é tremendamente interessante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é recheada de novidade a cada dia que nós lemos. A palavra de Deus, ela é repleta de novos ingredientes no sentido de crescimento espiritual. Cada vez que nós manipulamos a palavra, cada vez que nós usamos a palavra, cada vez que nós meditamos nela. E, irmãos santos, quando nós vemos esses 3 versículos da palavra de Deus, nós precisamos pensar a nível de contexto. E quando nós falamos pensar a nível de contexto, eu quero dizer que eu preciso ler os capítulos anteriores. Eu preciso verificar qual é a trajetória que o escritor dos Hebreus fez e realizou para que pudesse começar esse capítulo. E logo eu vejo e descubro fatos interessantes. Eu descubro nesse livro tão maravilhoso, nesse livro maravilhoso e poderoso que é o livro de Hebreus, eu vejo que quando o escritor dos Hebreus quis escrever, ele fez um resumo interessante. Ele fez uma síntese da pessoa de Cristo Jesus, dos capítulos 1 até o capítulo 12, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vem declinando, ele vem detalhando, ele vem dando uma referência toda especial a respeito de Jesus. E ele começa a colocar, por exemplo, a figura de Cristo como aquele que é superior aos anjos. Ele continua dizendo sobre Cristo como o sumo sacerdote, como superior a Moisés, não é? Como aquele que é superior aos sacerdotes do antigo pacto, do Antigo Testamento, como o mediador de um pacto melhor e eterno, porque é dessa maneira que define o próprio livro de Hebreus, e mostra o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, como único, porque evidentemente é perfeito. Mas é interessante que o autor dos Hebreus, ele pega do capítulo 1 ao 11º capítulo, até o versículo 40 de Hebreus 11, e ele vai fazendo uma narrativa muito interessante. E quando vira para o capítulo 12, ele usa uma das conjunções mais importantes que existe, que é a palavra portanto. Ele usa uma conjunção que significa logo, em consequência, por conseguinte. E ele começa justamente batendo em cima dessa palavra, portanto, diz agora no capítulo 12, portanto, diz a palavra de Deus. E essa palavra, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Isso subentendendo, e essa palavra, portanto, subentendendo que a sequência lógica é de que tudo que foi tratado até o capítulo número 11, tudo o que foi falado, tudo o que foi aqui declinado a respeito da pessoa de Jesus Cristo, tudo o que foi referenciado e apontado para Cristo Jesus, agora vai formar um pacote, não um pacote econômico, mas um pacote muito especial, vai formar um pacote especial, um processo especial, que vai indicar para aquele que ama a palavra de Deus, qual é a verdadeira condição de uma carreira cristã firme, de uma carreira cristã verdadeira, de uma carreira cristã compromissada, de uma carreira cristã definitiva, de uma carreira cristã que tem evidentemente base e fundamento na palavra de Deus. Tudo até o capítulo 11 de Hebreus
nós estudamos, nós vemos, nós descobrimos que são ingredientes essenciais e básicos para que haja uma carreira perfeita na vida cristã. Porque vida cristã não pode ser vida de brincadeira. Vida cristã não pode ser uma coisa que eu faço de vez em quando. Vida cristã é diuturna, é de dia, de noite, não há folga. Eu costumo ouvir gente dizendo o seguinte: aquela pessoa é muito boa. Aquela pessoa é muito boa quando dorme. Já ouviu esse ditado? Quem é que já ouviu isso? Muita gente que já ouviu. Muito boa quando dorme. A pessoa é boa quando dorme. Não é? Só quando dorme que é boa. Na vida cristã, nós temos que estar 24 horas por dia atento e na praticidade da vida cristã. Por isso que esses 11 capítulos de Hebreus vêm oferecendo quais ingredientes básicos, que começa batendo justamente por um fato interessante. O primeiro lugar começa com um verbo terrível. Começa com uma determinação da seguinte forma, da seguinte condição. Aí está a palavra de Deus: deixemos. Olha para o versículo 1, no meio do versículo: deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. Porque há uma chamada maior no capítulo das primeiras linhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Nós lemos no capítulo 11, quem leu em casa, ou quem estuda o livro de Hebreus, sabe muito bem quem são essas nuvens de testemunhas. Ali a própria palavra declina um agrupamento de testemunhas. Moisés, e vai falando de Abraão, e vai falando aqui de Enoque, vai falando de Raabe, vai falando de Gedeão, vai falando de Sansão, de Jefté, vai colocando, e depois diz a própria palavra, e tantos outros. Por isso que é chamado de nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas, por causa daquela expectação, por causa da própria expectação das pessoas que estão aguardando, que nós, que nos metemos a ser servo de Deus e a ter uma vida cristã, vivam a vida cristã perfeita, porque é disso que estão esperando. Quando alguém nos vê com a Bíblia na mão, eles estão apostando e acreditando, dizer, lá vai um crente, lá vai um filho de Deus, lá vai um homem que anda direito. Não pense, senhores, qualquer religioso outro que acredita em si próprio, mas acredita naquele que está com a Bíblia na mão, acredita naquele que está vindo para a igreja, acredita naqueles que têm professado, naquele que tem se reunido. Porque se hoje você for ali agora para o recanto, se você for agora hoje para os principais botecos que estão abertos ali, aqueles barzinhos na Avenida 9 de Abril, que serve como corredor de cocaína, de outras drogas mais, e todo mundo sabe disso, você vai ver que as pessoas quando passam, quando o trânsito é impedido, ali daqueles tantos outros bares e tantas outras coisas, vocês vão ver que as pessoas estão na expectativa e na expectação de que é quando terminam os cultos das igrejas, que aumenta o povo com a Bíblia na mão, que aumenta o povo mais decentemente vestido, mais convenientemente trajado, porque sabe que foi para a igreja. Porque alguém que vai na igreja tem que ir no mínimo convenientemente trajado. No mínimo convenientemente trajado. Então eles sabem que é desse povo que se pode esperar alguma coisa. É por isso que são chamados de crentes, porque são eles que depositam fé em Deus. E a Bíblia nos chama por isso, para que deixemos todo o embaraço. E estamos então, irmãos, em Cristo Jesus. Agora, conhecendo isso, precisamos com urgência deixar o pecado e correr a carreira proposta. Essa carreira que é falado no versículo 1. Essa carreira que é declinado com autoridade, com exemplo do autor dos Hebreus. Agora, como deve ser essa carreira? De que forma deve ser essa carreira? Esta corrida cristã, meus irmãos, não pode estar voltada a nada. É agora que vem a nossa briga. É agora que vem o ofício difícil do verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta não é aquele que simplesmente fica falando enrolado e trazendo coisas pessoais para pessoas, mas é aquele que vem denunciar o pecado, que vem denunciar que tudo aquilo que é fora de Cristo, que é fora de Deus, não é vida cristã. A vida cristã e a carreira cristã
a palavra de Deus declara de uma maneira seguinte: que quem se mete a andar na vida cristã não pode estar voltado a nada além de Cristo. Senão não é vida cristã. Veja o que diz o versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que se lhe estava proposto suportou a cruz. Às vezes nós não aguentamos desculpe as pessoas que estão abanando, nem esse calorzinho que nós estamos passando aqui, mas Cristo suportou o peso de cruz, o sofrimento, a dor, a angústia. Veja aqui está, nós não suportamos nada, nós não suportamos um dia de trabalho para o Senhor, nós não suportamos meia hora, mas Ele suportou, o qual pelo gozo lhe estava proposto, já estava determinado, já estava marcado que assim seria, e Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui vem uma outra característica interessante: Deus, Cristo, na pessoa de Cristo, despreza qualquer desaforo. Tem aquele tipo do crente, aquele crente que não leva desaforo para casa, que qualquer momento já vai descendo, arregaçando a manga. Eu sempre falo esse negócio aqui, vai arregaçando a manga. Não, comigo não tem lesco, não. Meus irmãos, essa pessoa não é possuída pelo Espírito de Cristo. Cristo foi blasfemado, axingalhado, espizinhado, chicoteado, cuspiram em seu rosto, falaram tudo contra ele, e aqui a Bíblia declara, a palavra de Deus declara que ele estava proposto para suportar a cruz, desprezando a afronta. Quando nós não suportamos um comentáriozinho falado a respeito de qualquer coisa nossa, já queremos partir o pior, o mais grosso. Mas a palavra de Deus diz que ele suportou. É por isso que ele gerou uma nova geração. É por isso que ele gerou um novo povo. É por isso que ele gerou seguidores no mundo inteiro. Porque é o único que suportou. É o único que foi capaz de suportar. Olhando, pois, recomenda a Bíblia, olhando para Jesus. É importante que nós possamos observar essa expressão. Isso significa que nós não devemos olhar nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Nada. Um grande problema que hoje enfrentamos na igreja odierna é o fato de que as pessoas têm de tudo. Um coquetel do mundo, e Cristo é a cereja enfeitando o coquetel. Se der para tomar todo o coquetel do mundo, toma, e depois na hora da necessidade eu utilizo a cereja, que é a ameixa do pudim que faz mal. Não é? O grande problema não foi a prostituição, o pecado, a lascívia, a idolatria, foi a ameixa. Foi ali o centro. Meus irmãos santos, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que voltar para Jesus. Não devemos olhar nada além de Cristo. Eu já citei uma vez aqui, se não me engano, num estudo, e alguém aqui, eu sempre cito, quando eu lembro isso, quando eu falo, eu lembro do Sidney, que era corredor, não sei se ele corre agora, pelo menos agora ele está correndo até aqui para trabalhar, ajudar esses dias atrás. Eu quero dizer o seguinte: se você agora prestar atenção, dia 31 de dezembro vai ter aquela famosa corrida de São Silvestre. Nenhum corredor que ali se mete quer saber de ficar fazendo tchauzinho para as câmeras, olhando para as minas que estão na beirada da calçada, ou se o prédio é bonito, se é alto, não quer olhar para a galera. Eles querem olhar para um objetivo: a chegada. Querem chegar. Nenhum corredor que se propõe a correr em uma corrida quer ver quem está de lado, quer ver a chegada, quer chegar. Eu me meti uma vez a participar de uma maratona, e foi uma tristeza. Uma mini maratona dentro daquela capacidade que eu tinha, quando eu não tinha barriga ainda. E eu tenho a camiseta ainda escrito "Só Cristo Salva", que é a camiseta que eu usava. Hoje, se eu fizer o S, fica grande, né? Porque estica. Então, eu me propus a correr isso. Eu me lembro que eu completei, sim. Eu completei. Eu cheguei por último. Mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Não é? De trás para frente eu era o último. Eu era o primeiro. Então, efetivamente, eu quero dizer para os irmãos que
eu não queria ver outra coisa. Olha, o que eu queria ver era a tal da chegada. Porque eu via a ambulância catando, caiu lá, outro caiu lá. Você passava na volta, que nós passamos diversas voltas ali pelo Jardim Bela Vista, algumas pessoas tinham caído, mas o que eu sonhava, quando eu entrei num corredorzinho assim, que é o corredor da chegada, sabe, aquela lugar escrito assim, chegada, para mim parecia que turvava a vista, mas lá cheguei. O corredor na carreira cristã, ele precisa chegar. Eu participei dessa pequena maratona, mas misericórdia, irmãos. E quando eu falo aqui hoje de mim, citando isso, eu quero lembrar também de uma outra situação da minha vida. Eu quero mostrar para os irmãos alguns fatos interessantes. Eu quero considerar hoje à noite, aqui diante da palavra coloca, o que é que ocorreu comigo antes de eu ter tido uma experiência total com Cristo Jesus. Eu não tenho vergonha de vir aqui na igreja, nesse púlpito, e dizer para os irmãos, que eu espero que é isso que aconteça também com você, que eu tenho 16 para 17 anos de batizado, mas eu quero dizer para os irmãos que faz, no máximo, 10 anos que eu sou convertido. 10 anos, no máximo 10 anos que eu experimentei, que eu passei pela cruz. Porque todo mundo batiza, aceita Jesus, vem para a igreja, está numa boa, Bíblia na mão, mas passaram na máquina que destrói pecador, esse que é o grande problema. Na máquina que acaba com o pecador. Eu mais ou menos por perto de 10 anos, de 8 para 10 anos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tive experiências desagradáveis quando logo que eu me converti ou que eu fui para a igreja. Me batizei, logo depois de alguns meses eu já era presidente da mocidade. Foi assim, eu cheguei, batizei e já puseram de presidente da mocidade. Foi uma benção, sabe? Foi um desastre. Foi um desastre. Eu não olhava para Jesus. Primeira coisa que eu olhava era para a questão namoro. O dia que eu cheguei na igreja, magro, seco daquele jeito, já tinha umas 2 ou 3 olhando para mim. Feio do jeito que eu era, magro. E eu já comecei a escolher, né? Ali, fulano, aquela lá, não sei não, tal. Não olhei para Jesus, meus irmãos. Por isso que quando eu compartilho as minhas experiências na área de namoro, na área de noivado e na área de casamento, saiba de uma coisa, vocês estão falando com alguém que teve experiência. Alguém experimentado nessa área. Não olhei para Jesus, já olhei para a namorada. Para o namoro sem a bênção. Aliás, eu nem ouvia falar de bênção para o namoro. Era que nem alça de caixão, larga aqui, pega ali, larga aqui, pega ali, larga aqui, pega ali, larga de um, pega na outra, sabe? É aquele negócio estranho. Depois é que o Senhor foi clareando a minha mente, aí eu me envolvi com essa santa que eu me casei, e amém. Meus irmãos, sabe por que eu namorava? Eu namorava porque namorar naquela época era usado um termo de um cabeludo que tinha na televisão, que fazia os programas de TV, ele dizia que namorar era chante. Era um chante beijo, um chante abraço, era um chante chute, sabe? Era tudo chante, de épocas em épocas. E eu estava envolvido com aquilo. Eu não olhava para o Senhor Jesus. Eu olhava para uma posição. Eu olhava para os grandes pregadores da época. Rex Humbard estava em evidência, distribuindo a chavinha. Tem gente aqui, outro dia eu vi alguém com a chavinha de Rex Humbard. Eu queria ser igual um Rex Humbard. Queria ser igual um Jimmy Swaggart. Queria ser igual os outros pregadores. Que, aliás, é a paixão de todo pregador. Queria ser igual o outro. Eu não olhava para Jesus. Eu olhava para os dons, meus irmãos. Eu achava que ser cheio de dons, jejuava para ter dom. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas eu jejuava porque eu tinha tarde da bênção na quarta-feira em Mojimirim. E eu jejuava. Acho que era por causa disso que eu era magrinho. Mas eu jejuava para poder chegar lá na igreja. E a hora que eu entrava, caiu um monte. Ui, a turma dizia, glória a Deus, que poder, mas que poder. E eu jejuava.
eu buscava os dons, eu queria fui batizado dia 1º de maio de 1975, fui batizado no Espírito Santo, num acampamento de jovens, numa reunião de jovens, eu e o pastor Tazil, e ele veio de uma quadrilha, ele fabricava armas para assaltar banco, e nós naquele mesmo dia, 1º de maio de 75, fomos batizados no Espírito Santo, mas eu queria mais dons e dons. Fui frequentar a escola do pastor Norton Cidade para aprender um pouco de grego, porque precisava saber, e desejava, eu queria ter a qualquer custo aquelas coisas daquela época. Não olhava para Jesus, eu olhava para os grandes investimentos espirituais da época. Naquela época, estava se falando muito já, aquelas coisas que eu sempre prego aqui, sobre a questão da unidade da igreja ser uma igreja, ser una, não é? Essa história, essa utopia que se prega, de que nós somos um, ai que maravilha, e dia 12, dia segundo domingo do mês de dezembro, nós vamos nos reunir, e nós vamos ali na Praça da Bíblia, e nós vamos cantar um hino, e tocar lá a tuba, a trombeta, e vão todo o povo de Deus, e depois sai dali e fala, pô, você foi lá, você vai no Vanelli, rapaz, Vanelli, igreja do Vanelli, igreja de maconheiro, rapaz, para de ir lá naquela igreja, lá só vai quem não presta. Graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia não declara que Jesus veio buscar achados, veio buscar os perdidos. Em nenhum momento a Bíblia declara que veio buscar os achados, veio buscar os perdidos. Você vê essas coisas absurdas, né? Pensava em unidade, a restauração da igreja. Isso é até uma coisa que eu sonho ainda, porque eu tenho falado, preguei, acho que foi quarta-feira que nós falamos alguma coisa sobre isso. Meus irmãos, se na igreja não passar por um processo de restauração, nós não sabemos como é que nós vamos subir. Um povo que não interessa por escola dominical, um povo que não interessa por culto de intercessão, um povo que não interessa por buscar a palavra de Deus. Wesley dizia o seguinte: eu prefiro formar 50 homens de oração, 10 homens de oração, do que 50 pregadores. 50 pregadores não move o céu pregando veementemente, igual 10 homens de joelhos dobrados orando e intercedendo. Um povo que não gosta de orar, um povo que não gosta, mas pastor, lá na Coreia, o pastor não, mudou, agora é Dave, né? Ele trocou de nome, então o Espírito Santo mandou ele trocar de nome, então ele trocou de nome. Dave Yonshu, lá a igreja dele, 3 milhões de membros, 5 horas da manhã, meus irmãos. Não tem calor, não tem frio, todo mundo levanta, tem que levantar, tem ônibus da igreja para o monte para levar. Eu gostei de uma coisa que foi falada na reunião dos Cijomes na sexta-feira. Eu achei interessante. Foi na abertura ali, a irmã disse uma coisa muito interessante. Estava assim, estava pinhocado de gente. Eu disse, o ensaio do coral não vai ninguém, mas como era um aniversário, foi todo mundo. Não é porque os irmãos são errados. Não é, é porque a característica, nós não aquilatamos qual é a capacidade, qual é o envolvimento, qual é o compromisso que é a carreira cristã. Se você marcar para amanhã uma reunião às 7 horas da manhã, meus irmãos, de oração, para orar pelo avivamento do Brasil, ou de Mogi Guaçu, ou para resolver uma necessidade, vem 10 ou 12 pessoas, mas é certeza que ninguém amanhã vai perder a hora para a viagem. Ninguém vai perder a viagem. Por quê, irmão? Porque as coisas mais afoitas, mais jenguembém, mais gostoso, é mais gostoso. E dobrar o joelho dói. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que não distribui folheto, uma igreja que não cuida dos seus visitantes, uma igreja que não fala da palavra de Deus, uma igreja que anuncia a palavra de Deus, é uma igreja que precisa ser restaurada. Eu sonhava com a restauração das igrejas, sonhava. Eu sonho hoje com a restauração da igreja. Eu sonhava com a grande comunhão dos pastores. Sonhava naquela época, nem existia ainda a OMEG, eu já sonhava com a grande unidade dos pastores, não é muito importante. E nós temos visto aí que tem até alguns órgãos que tem dado, estamos vindo aí, a ordem de ministros evangélicos do Brasil está muito unido aí, inclusive
essa comissão do CPI, aí descobriu que recebeu uma verba enorme ilicitamente. Então, para reunir, meus irmãos, é esse negócio. É por isso que quando o profeta verdadeiro vai anunciar a palavra, ele não tem compromisso com 2 ou 3 e fica, não pode falar porque o povo escandaliza. Essa história de ficar escondendo e tapando o sol com peneira, é por isso que nós estamos vendo gente vazia dentro da igreja, porque aceita tudo. Maravilha, irmão, uma benção, tá só catando dinheiro e pondo aqui, só catando dinheiro e pondo aqui. Traz mais, glória, traz mais, glória, traz mais, glória. A Bíblia traz tremendas recomendações a respeito de trabalho, gente, a respeito de suor do rosto. Deus não aboliu a maldição que foi dado lá no passado. É uma das únicas. Cristo lá na cruz do Calvário disse assim: olha, agora em mim cumpriu-se a lei, cumpriu-se as maldições, vocês estão livres da maldição, vocês vão folgar e vão trabalhar. A Bíblia não diz isso, muito pelo contrário, Paulo diz: quem não trabalha não coma. Eu tenho o costume de dizer assim, que é pecado ficar sem trabalhar. A Bíblia tem um mandamento de trabalho: 6 dias trabalhará e 1 descansará. E se não der para descansar, vem aí para a igreja, ajuda a derrubar muro, ajuda a levantar muro, e glória a Deus. A restauração da igreja, a unidade da igreja, coisas que eu sonhava. Então a maior parte da minha vida cristã eu não olhei para Jesus, que era o consumador da fé, mas eu olhava para essas coisinhas. Meus irmãos, deixe uma olhada de novo em Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus. Se alguém tiver uma versão aí diferente, atualizada, o que diz aí? Olhando firmemente para Jesus. É porque tem gente que olha para Jesus na hora que precisa, né? Na hora que aperta o sapato. Vamos lá chamar o telefone para o pastor. Aliás, você sabe que eu não tenho mais telefone por enquanto, né? Subiu muito, não dá para pagar, então eu mandei desligar o telefone. Essas coisas são por aí. Então, por enquanto, o 5832 está mudo, até que haja solução. Liga lá para o pastor. Vamos chamar o pastor porque a coisa ficou preta, a coisa está ruim agora. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que fome das 7 da manhã, na hora que você acorda, às 6 da manhã, até a hora que você deita, tenha na sua visão a pessoa de Jesus. Tenha na sua visão a pessoa de Jesus, olhando firmemente para Jesus. Firmemente. Quando é então, meus irmãos, que a nossa carreira cristã deixa de ser uma carreira penosa, embaraçada e pesada? Quando é? Você já pensou? Por isso que eu citei o caso do atleta. Você já viu alguém que vai correr? Sidney, você já correu vestido de macacão? Dá certo, Sidney? Não dá? E de terno? Não dá, legal? De coturno menos ainda. Aquelas botas assim de lavar carro, você não dá para correr. Uma bota, lavar carro, uma calça jeans bem, que precisa passar vaselina, porque tem gente que usa calça jeans tão apertada, precisa passar, de vez em quando eu vejo passar uma, tem um também, que precisa passar vaselina para entrar a calça. Eu não sei como é que faz para tirar depois, né? Toma até cuidado para sentar, senta na maciota, porque se sentar rápido faz rasga, estoura. Pega uma roupa, né, uma roupa bem pesada, um blusão caprichoso, tal, se não umas bermundonas daquelas né, caprichosas assim, e vai correr. Tem chance de ganhar essa pessoa? Por que não? Porque é importante para alguém que está disputando uma corrida que tem o quê? Uma roupa leve. Que ele tenha uma roupa leve. Agora eu pergunto para vocês, o autor aqui compara isso, carreira cristã. E na carreira cristã, como é que nós estamos correndo? Como é que a maioria dos crentes hoje estão correndo? Como é que a maioria dos evangélicos estão correndo? Parece que são vendedores, desculpe aqui os irmãos são baianos, parece que as barraquinhas de baiano tem de tudo. Né? Os irmãos são baianos vão me perdoar.
tem de tudo na barraquinha. Para a roupa deles tem de tudo. Estão correndo com uma roupa pesada, é pecado, não, eu tenho que buscar o Senhor para ser santo, porque eu tenho que jejuar para ser santo, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que mortificar a carne, carne teimosa, não é, eu quero ser santo, mas é a carne que peca. Olha o inimigo, né? Coitado do inimigo, né? Não, sabe, aquela roupa pesada, e tem que carregar aquela roupa pesada. Parece esses vendedores ambulantes que vêm por aí para a rua, né? Tem de tudo. Você quer comprar, tem. Eu conheci um pastor que foi superintendente meu, secretário executivo da igreja que eu fui pastor por um tempo, e ele costumava dizer que ele chamava muita atenção das pessoas quando ele começou o ministério dele. Falando que, olha, que isso aqui é a mala do diabo, eu descobri a mala do diabo. Finalmente ele abria a mala de Deus e mostrava uma coisa fácil, que era a Bíblia. Mostrava a Bíblia, só aquilo que estava dentro era a palavra de Deus. Muita gente vive uma vida de cristã desse jeito, carregando um fardo, mas vive numa gemessão, carregando tudo quanto é coisa. Então vem, acha bonita a palavra. Mas hoje o pastor falou bonito, hein? Ele até usou uma palavra diferente hoje. Ele disse uma coisa que eu vou até anotar para me olhar no Pai dos Burros lá, porque realmente hoje eu nem sei o que é isso e eu quero aprender. É uma palavra bonita. Foi bom, o homem está falando. Puxa vida, hein? Mas não é por aí, meus irmãos. Não é só a beleza da palavra. É muito mais do que a beleza da palavra. É eu despojando de todo embaraço, olhando para Jesus e deixando todo o embaraço que o pecado me dá. Porque você já olhou para as pessoas pecadoras? Vocês veem o traço no rosto, você já vê. Primeiro lugar, sempre assim. Parece que está enfesado. Você sabe que é uma pessoa enfesada, né? Parece que está enfesado. É, isso mesmo que eu falei, uma pessoa enfesada é uma pessoa que tem problema, está cheia de fezes, empachada, por isso que veio o termo enfesada. Não é nada mais isso, é daí que vem a palavra enfesada. É cheia, está cheia, então, vive... brigou com o mundo. É o que? É o primeiro semblante, é a primeira característica do semblante do pecado. Eu me lembro, esses dias atrás, eu estava rodando para a cidade aí, e nós cumprimentamos um cidadão aí, o cidadão não respondeu, o irmão que estava comigo disse assim, semblante caído, o pecado jaz à porta. Está na palavra isso. Semblante caído, o pecado jaz à porta. Essa é uma grande verdade, nós não podemos fugir dela. Característica, vida cristã desse jeito, correndo a vida cristã, mas carregando toda a canga do diabo, carregando toda a mala do diabo, carregando todos os badulaques que o diabo oferece dessa vida. E para quem que você está olhando, meu irmão? Quando eu fixo a minha atenção lá na cruz, quando você fixa a sua atenção lá na cruz, quando você bota os seus olhos lá na cruz, você encontra a verdadeira revelação do amor de Deus. Você descobre aonde é que estava o verdadeiro amor de Deus. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para aquele Cristo que é o Cristo verdadeiro. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? As pessoas querem ver um Cristo, as pessoas querem ver um Cristo que seja de acordo com os seus interesses. Mas quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, quando ele escreveu à igreja de Corinto na primeira carta, no capítulo 2, ele dá uma recomendação tremenda. Para que Cristo é que nós devemos olhar? Porque nada propus fazer ou saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O grande objetivo de Paulo, hoje qual é o Cristo que se prega? Qual é o Cristo que se prega? Eu sei, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo voltará, eu sei disso. Mas Paulo declara, olha a igreja de Deus, eu não quero que vocês fiquem sabendo de Cristo milagreiro, de Cristo curador, de Cristo fazedor de sinais e de prodígios, porque isso são coisas consequentes daquele que crê, mas eu quero que vocês fiquem sabendo que o Cristo que eu prego é o Cristo crucificado, porque o Cristo crucificado foi aquele que lá também levou a velha natureza do homem.
Todo mundo gosta do Pentecostes, né? Todo mundo gosta do Pentecostes. Todo mundo gosta da ressurreição. Todo mundo gosta, hein, das grandes colocações bíblicas. Mas quando chega na hora de falar de ir para a cruz, epa, esse negócio não é comigo não. Você já pensou eu crucificado? Como é que eu vou dar vazão para a minha carne? Eu crucificado? Como é que eu vou dar vazão para os meus deleites? Eu crucificado, crucificar minha velha carne, o meu velho homem, levar para a cruz de Cristo, na pessoa de Cristo, como é que eu vou? É por isso, meus irmãos, que a Bíblia é clara e diz que a morte de Jesus foi de cruz, porque a cruz é a única coisa que é capaz de aniquilar a carne. É a única coisa que é capaz de aniquilar a carne, é a cruz. E muitos não querem ir para a cruz, querem ir para o Pentecostes. Está assim, ó, de igreja cheia de gente pentecostal. Você já conhece, né? Está assim, avivados, que nem não sei o quê. Você não pode dar paz do Senhor que já começa a falar em línguas. Mas a carne está um perigo. A carne está um perigo. Está em ponto de bala, como a gente fala. Meus irmãos, eu falo línguas, eu oro, eu sou pentecostal, eu sou batizado no Espírito Santo. Mas as minhas melhores experiências ocorridas na minha vida pentecostal foi o dia que eu aprendi a colocar a minha carne lá, que eu entendi que o meu corpo foi levantado lá, porque Jesus não falou brincando em João 12:32, quando eu for levantado, eu a todos atrairei. Atrairei na onde? Na cruz. Para quê? Para que morresse o velho homem, esse velho homem que insiste em continuar fazendo reinação. Usar um termo aqui dos mais antigos. Esse velho homem que persiste em continuar a viver segundo o seu bel prazer. Eu nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E quando eu consigo, meus irmãos, então quando eu consigo fixar a minha atenção nesse Cristo, a minha carreira cristã é diferente. É uma bênção para mim e para os meus irmãos. Eu não fico carregando, eu não fico correndo a carreira cristã gemendo. Nossa, você já pensou? Tem que vir na igreja, tem que vir na escola dominical, tem que vir no ensaio do coral, tem que fazer isso para a igreja, tem que ajudar a cavocar buraco, tem que ajudar não sei o quê, tem que ler a Bíblia, tem que decorar versículo, é período de novo, campainha na minha cabeça, e versículo, e tema, e obreiro pegando meu pé. Não. Eu estou citando como um dos casos, não acontece isso com ele. Esses moços são exemplos. Mas irmãos, isso não é carreira cristã. Carreira cristã que nós gememos, fazemos como se fosse por obrigação. Fazemos como se fosse uma obrigação. Se eu não fizer assim, Deus não vai me abençoar. Se eu não agir dessa maneira, Deus não vai me abençoar, vai me faltar o pão. Se eu não fizer desse jeito, o pastor vai ficar bravo comigo? Não, o pastor não vai ficar bravo comigo. O pastor só vai zelar pela sua alma. A Bíblia declara isso. Mas você deve fazer sem gemer. Sem gemer. Quando eu consigo olhar para Jesus, a minha carreira cristã passa a ser uma bênção para mim e para os meus irmãos. Os meus irmãos têm alegria de me ver na igreja. Meus irmãos têm satisfação quando me vê na igreja. Não quando me vê na igreja e diz assim, vai chover, hein? Vem na igreja. Rapaz, vem na igreja. Você viu que daí? Está na igreja, rapaz. Nossa, coitado, o que aconteceu? Não, é uma bênção. Quando a carreira cristã é colocada em Jesus. Ai, quantos que tem capotado, quanto que tem tombado, virado, tombado, como fala o Luiz Carlos, tombado a carrocinha na trajetória, né? Tombada a carrocinha na trajetória da vida cristã, porque não fixaram seus olhos na obra da cruz. Parece Israel lá no deserto. Não é uma reclamação terrível. A água saiu da pedra. Ah, mas está ruim. A água era amarga. Moisés jogou a lenha lá, ficou boa de beber. Está ruim. Jesus lá, Moisés falou lá com Deus. Deus mandou um x-codorniz lá para eles. Deu um x-codorna a eles. Está ruim. Falou lá, veio o maná. Está ruim. Está ruim, tem que catar,
tem que encher as vasilhas. É difícil. Isso não é carreira cristã. As bênçãos, é o que eu sempre falo aqui, daquela oração famosa, do cidadão lá reuniu a família para orar, e hoje falou, hoje vamos permitir que fulano ore. E ele orou, e disse, Senhor, nós te agradecemos por esse alimento que o Senhor coloca à nossa mesa, ainda que nós tenhamos que trabalhar para poder comer. Deu maior dura em Deus. E nós somos aqui para isso mesmo, trabalhar para comer mesmo. É isso aí. Houve uma outra casa, aí, numa casa de recuperação aí, e todo mundo orava em voz alta durante os clamor para comer, né? Então na hora de comer, o obreiro sempre o obreiro é carrasco, né? O obreiro é carrasco. E chega na hora de comer, na hora que a comida está quentinha, o obreiro, vamos cantar um corinho. Duro, irmão. Ficou esperando até, ali no CR não é assim, né? Pelo menos agora não é. Já houve uma época que eu cortei logo no começo isso aí, porque isso aí não dá certo, né? Botava o prato de comida, vamos cantar um corinho. Aí os irmãos cantavam um corinho na hora de comer. Os irmãos com o estômago batendo palma, e tinha que bater palma ainda para... por que você não canta as aves lá do céu? E depois cantar o corinho, aí todo mundo vão orar para Deus abençoar. Todo mundo levantava a voz, todo mundo pentecostal, né? Então uma coisa feita assim, aí orava, e tinha um no meio lá que orava, oh Deus, abençoe esses glutões que vão comer agora. Aí então tiveram que cortar e dar só a palavra para um, né? Só a palavra para um, só um orar, porque para saber se vai ser uma oração inteligível, que pudesse ser entendida. Que história é essa, né? Só ele não era glutão. Abençoa esses glutões que vão comer agora. Na verdade é tudo um pessoal que come bem, mas não é glutão, não é assim também. E outra, glutonaria é um pecado terrível. É um dos frutos da carne, da manifestação da carne. Num ambiente desse, como é que Deus pode operar? Não é verdade? Então, meus irmãos, ai, quantos que têm tombado porque não têm afixado os olhos na cruz de Cristo. Quando eu vejo Jesus pela palavra da cruz, essa palavra produz fé no meu coração. E aí, eu entendo que tudo o que eu me oprimia foi estraçalhado lá na cruz. Tudo o que eu me oprimia foi levado lá para a cruz. Quando eu olho para Jesus e entendo que a obra que foi feita na cruz é uma obra redentora, ninguém vai ficar mais chicoteando. Que história é essa que o diabo agora fica lá com o chicotinho na mão e diz assim, você vai pecar. Se você não pecar, se apanha. Pode bater, diabo. Bate com vontade, mas eu vou permanecer firme, porque eu estou olhando firmemente para Jesus. O diabo está cansado de fazer isso. Chegar no ouvido aí e falar, peca aí. O diabo usa autoridade, o diabo usa cientista para dizer, você tem que pecar para resolver o seu problema. O diabo é terrível. Não, em nome de Jesus, eu vou avante. Meus irmãos, quando eu olho firmemente para a cruz, o Cristo da cruz, eu entendo que os pesos foram lançados de mim. Eu não preciso ficar andando mais como um mulambo, cheio de ferida do diabo, cheio de casca do diabo, cheio daquelas cracas, impregnados de craca do diabo, parecendo uma frigideira de andante, tudo suja, tudo cheio de craca. Ah, meus irmãos, quando eu olho lá para a cruz, eu sei certeza que foram tirados de mim todos os pesos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, você vai encontrar aí uma verdade, versículo 26. De outra maneira, necessária lhe fora padecer muitas vezes da fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que Jesus fez com o pecado, irmãos? O que ele fez? Aniquilou. Então para que eu vou ficar andando uma carreira cristã? Pastor, eu pequei de novo. Pastor, eu fiz mais um pecado. Pastor, de novo. Quer dizer, o que eu estou fazendo com a obra da cruz? Quando eu falo que pecar de novo, eu quero dizer aquele pecado que nós éramos dados a fazer, a pecar. Eu não quero dizer aquele pecado involuntário que acaba surgindo por naturalidade.
mas aquilo que a gente tinha prazer de fazer. Nós tínhamos prazer de pecar, tínhamos prazer de beber, tínhamos prazer de fumar, tínhamos prazer de adulterar, temos prazer do sexo ilícito, sexo no namoro antes do casamento, nós tínhamos prazer nisso. E agora, diante de uma nova vida, a Bíblia diz que Jesus aniquilou esse tipo de pecado, e se nós somos nova criatura, não estamos mais envolvidos com esse tipo de coisa. Aniquilado, foi aniquilado. Foi aniquilado. Não é mais a obra da carne, não, essa é vergonhice mesmo. Não é a obra da carne, não, mais, agora é a pura sem vergonhice mesmo. Romanos, capítulo 8, versículo 3, abra lá a sua palavra, Romanos 8, versículo 3, aí está. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, o pecado está condenado. Não tem que ficar fazendo mais sala para o pecado. Ô, pecadinho, você que manda na minha vida, né? Eu sou escravo do pecado. Mas eu sou escravo. Não, e já teve a sentença dele. Já teve a sentença dele. Meus irmãos, o meu velho homem, Romanos 6,6, abra a Bíblia agora aí, Romanos 6,6, o meu velho homem, ele foi, as paixões, o meu velho homem foi crucificado. O grande problema é que às vezes o enterro foi mal feito, o pastor que batizou você, não deu as devidas orientações do batismo, só deu um banho e enterrou o homem na cova rasa. E defunto em cova rasa, vira, mexe e tira a mão para fora. Sai a mão para fora, depois sai outra mão, vira e mexe. Gente enterrada em cova rasa é problema, gente. Vira e mexe e manifesta a carne. Tem que ser em cova profunda. Aí está Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O pecado existe, mas eu não vou ficar lá toda hora. Pois não, o que é que você deseja? O que é que você quer? O que eu vou fazer hoje? Qual o tipo do pecado que eu vou fazer hoje? Ótimo, tá bom, então vai ser esse. Você vai aí no consultório médico, o médico recomenda para o jovem masturbar para aliviar a tensão. Está cheio de jovem com problema disso aí. É bom, ajuda, alivia você vai ficar bom. Além de ficar impotente, além de ter problemas sérios, que a ciência comprova o que é a masturbação, como o médico não tem nada de Deus, a maioria não tem nada de Deus, além disso ainda vai trazer um trauma e um problema sério, além da revelação alcançada, que você sabe que na masturbação, tanto o homem como a mulher, na verdade não se relaciona com algo imaginário, se relaciona com o próprio diabo. É o próprio diabo que se manifesta na mente da pessoa e ele se relaciona com o diabo. Isso quando a gente fala para que Deus possa ajudar você a vencer isso. Então não fique aí, carrega a sua vida, a sua carreira, não faça mais promessas. Uma das coisas que eu aprendi na minha juventude, quando eu aceitei Jesus, eu fui feliz muito, conversei com um pastor, ele me disse, não faça mais promessas de parar, apenas seja homem, porque você faz a promessa e não consegue parar. Apenas seja homem. O meu velho homem foi crucificado. As paixões carnais foram crucificadas. Gálatas capítulo 5, você já conhece, versículo 24. A gente sempre canta isso, ou pelo menos cantava. E os que são de Cristo. Você percebeu aqui? A palavra é muito clara, viu, gente? Não tem esse negócio de que talvez, quem sabe. O pessoal, ontem nós falamos umas coisas aqui, que para colocar mesmo quem é que faz, quem é que não faz. E agora de igual maneira vamos usar a Bíblia. Aqui não fala não que são os que estão na igreja. Os que frequentam a igreja são os interessados crônicos. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Quem é de Cristo? Então já sabe. Quem é de Cristo já está tudo lá. Não tem mais que ficar servindo o pecado agora. Escravo do pecado. Escravo do pecado. Não. Essa palavra, irmão, gera fé.
Fixe a sua atenção em Jesus. Fixe sua atenção em Jesus. Veja, por exemplo, lá em Atos, capítulo 3, versículo 16. Nós estamos entrando na reta. Atenção, comece a enxergar agora a chegada. Não é? Entramos agora na reta da chegada. Atos 3,16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aqui está Pedro falando de uma fé. Jesus, a própria palavra, ele acaba gerando a fé. Ele produz fé. E nós precisamos, pela fé, olhar para esse Jesus, se envolver com esse Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Que fé é esta? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Antes que a fé viesse, que fé é essa? Que fé é essa? Antigamente não tinha fé, agora em Cristo Jesus vem a fé. A fé é o próprio Senhor Jesus. É em Jesus que nós vamos encontrar força para poder continuar olhando para Ele. É em Jesus que nós vamos encontrar força para poder dizer não ao pecado. É em Jesus que nós vamos encontrar força para nós resistirmos à tentação. A carreira cristã, meus irmãos, é olhar para Jesus, não por visões, não por sonhos, mas pela palavra. Veja o que Paulo diz. Olha o versículo que o irmão gosta, da Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos que em Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, versículo 7. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Por que corriam bem os Gálatas? Por que os Gálatas estavam indo muito bem? Eles estavam prosperando espiritualmente. E de repente começaram a comer merengue, começaram a comer sobremesa. Caíram de sobremesa, apareceu lá um monte de tudo quanto é coisa, doutrina nova, movimentos espirituais, e os gatos começaram a passar para o outro evangelho, e também a ir atrás da incircuncisão, e das coisas dos velhos rudimentos. Por que os Gálatas estavam caminhando bem? Por que você vê uma pessoa firme na igreja e de repente você vê que ela está que nem prego enfiado na areia, mais para lá do que para cá, que nem palanque, como dizia um senhor aí, que nem palanque no brejo, fica só balançando, que nem anu no fio, como a turma fala, cai ou não cai? Por quê? Parou de olhar para Jesus. Os Gálatas estavam correndo bem, estavam aprendendo bem, estavam comendo da palavra, mas de repente largaram de olhar para quê? O versículo 1 de 3 diz do Cristo crucificado. Tiraram os olhos do Cristo crucificado. Esqueceram que foi na cruz que Cristo fez a obra. Esqueceram que lá na cruz Cristo acabou com toda a baderna do diabo na carne. Meus irmãos, tiraram os olhos de Cristo e começaram a olhar para o legalismo. Hoje nós temos visto muita gente fazer isso. Tira os olhos de Jesus e começa a põe no cabelo, põe na roupa, põe na doutrina. Não é doutrina, é doutrina. Começa a colocar no legalismo, e as pessoas vão se amarrando no legalismo, ficam debaixo do legalismo. Pode ou não pode? Está no Colossenses 2, né? Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Está lá, legalismo. Esquece de olhar para Jesus, e ao invés de olhar para Jesus, está lá o cidadão. Eu fico impressionado. É preciso tomar cuidado com o que a gente ouve, irmãos. Tem gente que fala assim, é melhor ouvir do que ser surdo. Cuidado que essa premissa aí é perigosa. Olha lá o irmão que foi arrebatado para o inferno. Depois o outro saiu do inferno, chegou lá no céu, se encontrou Jesus chorando. Mas o que aconteceu, Jesus? É por causa desse caixote que eu tenho. Opa, o que é isso aí? Esse baú que tem aí. Mas o que tem esse baú? É as pontas do cabelo das irmãs da igreja que corta, tá tudo aí. Eu estou chorando por causa disso. É por isso que está cheio de crentes se desviando, meus irmãos. Em vez de botar Jesus para o povo,
bota um legalismo, bota uma coisa que é até bonito, eu acho bonito. Se você, a moça, puder deixar o cabelo crescer, é bonito, é decente, é bom, mas lá no baú, está lá. Tiram os olhos de Jesus, esquece dos olhos, em vez de olhar para Jesus, estão olhando para... Tem um irmãozinho que é amigo nosso aqui, caiu na besteira de fazer uma visita de bigode e de jeans, foi num lugar lá, de calça jeans, chegaram lá, o homem está, não, olha aí, o exemplo do mundo entrou na igreja, de bigode e de calça jeans. Você já pensou você pegar uma dessa? O que você faz? Eu voltava, eu ia embora, saia correndo. Ele ficou até o fim lá, não, Jesus falou comigo, rapou o bigode e não usou mais calça jeans. Fazer o que, né? Meus irmãos, quando o Espírito Santo, e nós não falamos isso no sentido de chacota, viu, irmão? De crítica, não. É que não estão se pregando o Evangelho, gente. Enquanto isso o povo está vazio. Está tudo vazio aí. Estão tudo vazio. Tudo vazio. Cheio de tara espiritual. Se não falar a língua. Eu me lembro o dia que eu fui consagrado pastor. Eu nunca esqueço disso. Eu fui lá em São Paulo, no Largo Santa Cecília, recebi a credencial. O pastor pôs a mão na minha cabeça, mais de 100 homens. E eu vim de ônibus, eu sempre andei de ônibus. Eu vim de ônibus e vim conversando com o irmão. Ele falou para mim, olha, você tem chapéu? Eu falei, não. Ele falou, olha, quem não é chapéu não é bom obreiro. Eu morro disso, gente. Eu fui com o Jorge comprar um chapéu esses dias atrás, mas não dá certo, de moto não dá. Quando o Espírito Santo consegue fazer com que nós olhamos para Cristo crucificado, aí eu não vou perder mais tempo com o pecado, e eu fico livre de todo embaraço, sem peso algum, eu sigo olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Como está a sua carreira cristã, irmão? Está leve? Está livre? Ou anda amarrado, anda embaraçado? Como está? Pensa nisso hoje. Olhe para Jesus nessa noite. Seja fortalecido. Vença o desânimo. Conheça o descanso de colocar os seus olhos somente em Cristo, gente. Só em Cristo. É o que Jó falou. Antes eu ouvia falar, mas agora eu vejo. Os meus olhos contemplam. Coloque os seus olhos em Cristo. Só veja isso na sua frente. Não há o que temer. Mas será que não há nenhuma tribulação, pastor? Eu estou olhando para Cristo. Não, tribulação é que você mais vai ter. Tribulação, mas a palavra diz que a própria palavra é mais forte do que a tribulação. A própria palavra é mais forte que a tribulação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, o último versículo ser citado, nós vamos orar, vamos abençoar o povo, vamos cantar e vamos embora. Porque já olharam para o relógio, quando olha para o relógio eu paro de pregar. 2 Coríntios 4,17. E olha que nem deu meu tempo ainda, hein? Mas como eu gosto de atender a pedidos, o pessoal fica tudo em luta, né? O pastor parou de pregar só porque eu olhei no relógio. Não é isso, irmão, porque quando você olha, eu lembro de olhar. 4,17. Por esta causa vos mandei, 2 Coríntios, desculpa, estou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, aí está a palavra de Deus dizendo da seguinte maneira: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa noite eu quero convidar você a transformar a carga que você carrega em uma roupa leve. Jesus declarou isso: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu. Que mais? Aprendei de mim. E o fardo de Jesus, que jeito que é? É leve. Mas é uma beleza quando a gente faz fardo para os outros carregar, não?
Está cheio de gente jogando fardo pesado para os outros carregar. Mas Jesus disse, o meu fardo é leve. Quando você olha para ele, pode vir tribulação que for. Luta, angústia, problema, dor, doença, enfermidade, desemprego, amargura, o que for, desentendimento lá na casa, o negócio não está bom. Mas eu estou olhando para Jesus, só estou olhando para Jesus. Enquanto estou olhando para Jesus, eu já estou contemplando que a qualquer momento desse eu só vou ver o diabo capotar. Vai cair, vai tomar um tombo que não vai ter mais conserto, porque eu estou olhando para Jesus. Olha para a chegada, gente. Olha para Jesus. Não podemos ficar olhando de lado, nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos olhar para trás. Eu vou dar uma olhadinha só para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela teve curiosidade. Um grande mal tem sido isso, a curiosidade de ver. Eu vou tentar uma vez para ver o que acontece. Jesus